Laura Oliveira Souza sempre foi uma menina observadora. Mesmo com seus 8 anos, tinha uma visão aguçada das coisas ao seu redor. Ela notava as pequenas mudanças no comportamento de sua mãe, Cláudia, e como as conversas na casa pareciam sempre carregadas de tensão. Cláudia, uma mulher forte e carinhosa, geralmente passava o dia cuidando de Laura com um sorriso, mas nas últimas semanas, seus olhos estavam mais cansados, seu sorriso forçado. Era uma manhã fria de outono, quando Laura, após ouvir o barulho de sua mãe chorando novamente no banheiro, decidiu investigar. Aquilo não era normal, ela pensava. Sua mãe não costumava chorar em público. Ao abrir a porta da cozinha, onde seu cereal ainda estava intocado, ela se aproximou de Cláudia, que tentava disfarçar as lágrimas. "Mãe, o que está acontecendo? Por que está triste novamente?" perguntou Laura, com a inocência de quem ainda não sabia o peso que os adultos carregavam. Cláudia, com os olhos ainda vermelhos, sorriu timidamente, tentando esconder a dor. "Ah, querida, não se preocupe com isso. Só um pequeno problema, nada que você precise saber." Mas Laura não se contentou com aquela resposta. Ela sabia que sua mãe estava escondendo algo, algo que a estava deixando para baixo. De repente, uma ideia passou por sua cabeça, como uma faísca em uma noite escura. "E se fosse algo sério?" pensou ela, já com a mente tentando conectar os pontos. Sempre que sua mãe falava baixo ao telefone ou guardava papéis em caixas, era sinal de que alguma coisa estava errada. Algo de adulto. Decidida a saber mais, ela esperou até que Cláudia a deixasse na escola. E antes de ir para a aula, ela passou a tarde na biblioteca. Ali, encontrou um livro que falava sobre leis, custódia e direitos das crianças. Laura se maravilhou com a ideia de aprender sobre as leis, mesmo que não compreendesse completamente os conceitos jurídicos. Ela se agarrou às palavras que falavam sobre os direitos dos menores e como os tribunais protegiam as crianças de situações como a dela. Naquela noite, enquanto Cláudia lavava a louça, Laura sentou-se na cama, com o livro de direito em suas mãos. Seus olhos, normalmente inocentes e curiosos, agora estavam focados. Ela queria entender. Queria saber por que o pai, João, estava cada vez mais ausente e, acima de tudo, o que estava por trás de suas ações estranhas. Laura sentiu instintivamente que seu pai queria algo mais, algo que não fosse apenas vê-la crescer como uma filha, mas algo relacionado à herança que estava guardada para ela. No outro dia, durante a refeição, Laura finalmente conseguiu uma resposta. Ela estava sentada à mesa, observando Cláudia, que parecia tão cansada, e perguntou com delicadeza: "Mãe, o papai quer a minha custódia, não é? Ele quer ficar comigo, porque ele está tentando pegar a herança." Cláudia olhou para a filha, surpresa e um pouco assustada por saber que Laura já sabia mais do que parecia. Ela respirou fundo e, sem saber o que responder, falou: "Laura, não é bem assim. Ele está tentando, mas não temos dinheiro para pagar um advogado para me defender. Não sei o que faremos, meu amor." Laura, ouvindo aquilo, sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. Ela não entendia completamente o que significava herança ou custódia, mas sabia o suficiente para perceber que, se sua mãe não fosse defendida, ela poderia ser afastada dela. Algo dentro dela despertou. Ela não poderia deixar isso acontecer. Não sem lutar. "Eu vou ajudar a mãe. Eu sou a sua advogada. Vou salvar você. Não vamos deixar o papai ganhar, eu prometo", disse Laura, com a força de quem já sabia exatamente o que fazer. Cláudia, inicialmente surpresa com a determinação de sua filha, não sabia se ria ou se preocupava. Como uma criança poderia ser a advogada de alguém? Ela tentou sorrir, mas o sorriso foi ofuscado pela dúvida. No entanto, a sinceridade nos olhos de Laura fez Cláudia se acalmar, como se a pequena realmente acreditasse que podia fazer algo.
Nos dias seguintes, Laura mergulhou nos livros e conversou com a bibliotecária da escola, Dona Lúcia, que a ajudou a entender melhor os conceitos de direito de família. A cada página que virava, mais ela se sentia segura sobre sua decisão. Eu sou capaz de fazer isso, pensava ela. Se não posso pagar um advogado, serei eu mesma a advogada de minha mãe. Ela aprendeu que as crianças tinham direitos. Ela aprendeu que podia falar no tribunal, mesmo sendo pequena. O mais importante era que, quanto mais lia, mais ela se sentia capaz de lutar pelo que era certo. Ela não era apenas uma criança triste e impotente. Ela era uma defensora. O momento de ação se aproximava rapidamente. Laura sabia que sua mãe não podia esperar muito mais tempo. Ela estava determinada a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que sua mãe ficasse com ela. E mais do que isso, para garantir que sua mãe fosse tratada com dignidade e justiça. Aos olhos de Laura, a batalha estava apenas começando, e ela estava pronta para lutar com tudo o que tinha. Ela aprendeu que as crianças tinham direitos. Ela aprendeu que podia falar no tribunal, mesmo sendo pequena. O mais importante era que, quanto mais lia, mais ela se sentia capaz de lutar pelo que era certo. Ela não era apenas uma criança triste e impotente. Ela era uma defensora. O momento de ação se aproximava rapidamente. Laura sabia que sua mãe não podia esperar muito mais tempo. Ela estava determinada a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que sua mãe ficasse com ela. E mais do que isso, para garantir que sua mãe fosse tratada com dignidade e justiça. Aos olhos de Laura, a batalha estava apenas começando, e ela estava pronta para lutar com tudo o que tinha. Os dias que se seguiram à decisão de Laura de se tornar a advogada de sua mãe foram cheios de concentração e esforço. A pequena menina de 8 anos, que até então só sabia o que era justo ou errado por instinto, agora mergulhava de cabeça em algo mais complexo, o mundo das leis. Sempre que tinha um intervalo na escola, ela corria até a biblioteca municipal. Dona Lúcia, a bibliotecária, tinha ficado surpresa quando Laura começou a aparecer com tanta frequência, mas logo se acostumou com a visita constante da menina. A cada novo livro que Laura pegava, ela ficava mais empolgada com o que estava aprendendo. Certa vez, Dona Lúcia perguntou: Laura, você não está se sobrecarregando? As leis podem ser difíceis para uma criança da sua idade. Mas Laura, com a determinação que só as crianças que estão em uma missão podem ter, respondeu: Eu não vou desistir, Dona Lúcia. Eu preciso entender tudo isso para ajudar a minha mãe. A bibliotecária sorriu, admirando a força da menina. E foi assim que Laura começou a entender mais sobre os direitos das crianças, as disputas de custódia e o que significava realmente ser uma advogada no tribunal. Ela aprendeu sobre os critérios que os juízes consideram ao decidir sobre a guarda de uma criança, incluindo o bem-estar emocional, a estabilidade financeira e a relação entre os pais e os filhos. A teoria era difícil, mas ela anotava tudo, anotava cada parágrafo, cada conceito. Laura percebeu, enquanto lia, que seu pai, João, não estava apenas buscando a custódia porque queria estar com ela. Não, ele estava tentando obter a guarda para ter acesso à herança que estava sendo guardada para ela, uma herança que ele sabia que poderia ser de grande valor. Isso a fez sentir uma pontada no coração. Como ele podia fazer isso com ela e com a mãe? Apesar de suas descobertas, Laura tentava manter sua mente focada no que era mais importante. Como poderia usar o que estava aprendendo para mudar a situação de sua mãe? Ela sabia que precisava de mais do que apenas teorias. Ela precisava de uma estratégia, mas não seria fácil. Seu pai estava sendo representado por advogados experientes, enquanto ela... Bem, ela era apenas uma menina de 8 anos, sem nenhuma experiência prática. Então, Laura teve uma ideia.
Ela começou a revisar os casos que lia e fez anotações detalhadas, como se fosse um advogado de verdade. A cada novo livro que lia, ela escrevia suas ideias e estratégias em um caderno, onde traçava um plano de ação para o tribunal. Ela queria garantir que sua mãe fosse ouvida, que as mentiras de seu pai fossem desmascaradas e que, acima de tudo, o juiz soubesse que sua mãe era a melhor pessoa para ela. Em casa, Cláudia continuava se esforçando para manter uma aparência de normalidade, mas Laura podia ver a angústia dela. Sua mãe tentava sorrir, tentar manter a casa funcionando e até a ajudava com a lição de casa, mas a tristeza era evidente. Laura sentia que sua mãe estava se afundando cada vez mais em um mar de incertezas e dificuldades financeiras. E ela sabia que a pressão para conseguir um advogado era enorme. Cláudia não podia pagar por isso, e Laura sabia que ela tinha que fazer a diferença. Um dia, após um longo estudo na biblioteca, Laura chegou em casa com os olhos brilhando de determinação. Ela foi direto para o quarto de Cláudia, que estava tentando descansar, mas ainda assim olhou para a filha com um sorriso cansado. "Mãe, eu já sei o que fazer", disse Laura com firmeza. Cláudia se sentou na cama, surpresíssima com a confiança na voz de Laura. "O que você quer dizer, meu amor?", perguntou, tentando entender o que a filha tinha em mente. Laura sentou-se ao lado dela e abriu seu caderno. Com uma calma impressionante para uma criança tão pequena, ela começou a explicar a estratégia que havia criado. Ela sabia que o juiz precisava entender que a relação dela com Cláudia era sólida e que sua mãe tinha dado tudo de si para criar uma vida estável para ela. Laura também sabia que o juiz precisaria ver que seu pai não estava genuinamente interessado no bem-estar dela, mas sim nos benefícios financeiros que a custódia lhe traria. Ela explicou com uma clareza impressionante como deveria ser a primeira abordagem no tribunal. Pedir ao juiz para ouvir a opinião de Laura, que ela tinha o direito de ser ouvida. Como ela tinha se aprofundado nas leis, sabia que menores de idade podiam sim se expressar em casos de custódia, dependendo do seu grau de maturidade. E, embora fosse uma criança, ela sabia que suas palavras teriam peso. As evidências estavam todas ali, como ela descreveu. Os documentos do pai que Laura tinha encontrado em um envelope escondido. As conversas que ela tinha escutado sobre dinheiro e herança. O mais importante de tudo, ela sabia que o amor que sua mãe tinha por ela era mais forte que qualquer bem material. Cláudia não pôde acreditar no que ouvia. Sua filha de 8 anos estava falando como uma adulta, com tanta certeza de si mesma que ela sentiu uma onda de esperança. A tristeza que a consumia deu lugar a uma sensação de renovada determinação. Ela olhou nos olhos de Laura e disse, com voz suave, mas cheia de orgulho: "Laura, você é muito mais corajosa do que eu pensei. Se você acha que pode fazer isso, então vamos lutar juntas." Laura sorriu. Era como se tudo o que ela tivesse estudado nos últimos dias finalmente tivesse se encaixado em um plano concreto, uma estratégia que não só ajudaria sua mãe, mas também mostraria ao mundo que ela não era apenas uma criança. Ela era uma defensora, uma verdadeira advogada. Nos dias seguintes, Laura e sua mãe revisaram a estratégia várias vezes. Laura estava se preparando psicologicamente para o tribunal. E, embora ainda fosse uma criança, ela sentia que sua missão estava apenas começando. Ela sabia que a batalha seria difícil, mas estava pronta. Era como se o tribunal fosse um grande campo de batalha. E ela era o cavaleiro que protegeria sua mãe a todo custo. Com o coração cheio de determinação, Laura se preparava para o próximo passo. A vida de sua mãe e sua própria vida estavam prestes a mudar para sempre. Ela sabia que, embora fosse uma criança, sua voz tinha poder. E ela não deixaria que nada nem ninguém calasse a verdade. O som do relógio de parede ecoava pela sala enquanto Laura e sua mãe
Cláudia se preparavam para o grande dia. A manhã estava fria, e o nervosismo que pairava no ar parecia congelar o tempo. Laura havia acordado cedo, como de costume, mas hoje havia algo diferente em seus olhos. Hoje era o dia em que ela colocaria seu plano em ação, o dia em que ela finalmente enfrentaria o tribunal ao lado de sua mãe. Não seria uma menina de 8 anos em uma situação qualquer, mas uma defensora de sua própria família. Cláudia estava nervosa, mas tentava manter a calma na frente de Laura. Embora quisesse mostrar confiança, ela sabia que a batalha que estava prestes a acontecer não seria fácil. Era o destino de sua filha que estava em jogo. E sem dinheiro para contratar um advogado, ela se sentia perdida. Mas sua filha, com uma determinação que parecia muito além de sua idade, estava pronta para ser sua advogada. Quando chegaram ao tribunal, Laura sentiu o peso da situação. O ambiente era tenso e formal, com os corredores cheios de pessoas aguardando para entrar na sala de audiência. O piso de mármore brilhava sob a luz intensa e o som dos sapatos batendo no chão parecia ainda mais forte. Enquanto caminhavam, Laura percebeu que sua mãe estava nervosa, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava sua bolsa. "Mãe, você está bem?" Laura perguntou, tentando suavizar o ambiente com uma voz suave. Cláudia sorriu de forma forçada, mas Laura sabia o que isso significava. Ela também estava tensa, mas não podia mostrar fraqueza. Ela olhou para sua filha e, com um sorriso encorajador, disse: "Sim, meu amor, estou bem. Vamos conseguir. Eu confio em você." À medida que entraram na sala de audiência, Laura sentiu uma onda de nervosismo invadir seu corpo. Ela olhou ao redor e viu uma sala cheia de pessoas. Os advogados de seu pai, João, estavam lá, com seus ternos caros e olhares imponentes. Laura engoliu em seco, sentindo-se pequena diante de tantos adultos que pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. O pai de Laura estava sentado com seus advogados, parecendo calmo, quase indiferente. Mas Laura podia sentir que havia algo escondido atrás de sua fachada. Ele estava lá não para ser o pai que ela precisava, mas para tentar tomar o que não lhe pertencia. Ela viu o olhar de desprezo que ele lhe lançou, como se a presença dela fosse irrelevante. Isso fez seu coração apertar, mas a força de sua mãe ao seu lado a fazia continuar. O juiz, um homem idoso, de aparência séria e imponente, entrou na sala. Ele bateu o martelo e começou a chamar os nomes das partes envolvidas. A tensão no ar era palpável, e Laura começou a sentir o peso da situação. Sua mãe estava sem defesa, sem apoio legal. E os advogados de seu pai estavam preparados para tudo. Laura, por mais que soubesse o que precisava fazer, não pôde deixar de sentir um frio na barriga. Ela não era uma advogada de verdade. Era só uma menina de 8 anos tentando lutar pela sua mãe. Mas, ao olhar para Cláudia, Laura percebeu que não havia mais tempo para hesitar. A desvantagem da mãe era grande demais. Ela não podia permitir que sua mãe fosse derrotada, que ela fosse separada dela. Laura respirou fundo, tentou acalmar os nervos e se preparou para agir. Quando o juiz fez uma pausa e pediu para que as partes começassem a apresentar seus casos, Laura levantou-se repentinamente, sem pensar 2 vezes. A sala inteira se virou para ela, surpresos. A menina de 8 anos estava de pé, com os olhos cheios de determinação. Seu gesto fez com que todos os presentes ficassem em silêncio, enquanto o juiz, surpreso, olhava para ela com um semblante cético. "Seu juiz, eu gostaria de falar." Laura disse com firmeza, sua voz lúcia e sem medo. Houve um silêncio pesado. O juiz olhou de forma confusa para a menina à sua frente, sem saber como reagir. Era incomum que uma criança participasse de um julgamento de custódia, muito menos com um pedido tão direto. Mas algo no olhar de Laura fez o juiz hesitar. Ele sabia que havia algo diferente naquela menina.
Ele não sabia o que, mas podia sentir que não poderia ignorá-la. Senhora Oliveira, sua filha... O juiz começou sem saber como proceder. Ela não pode ser uma advogada. Este é um caso sério. Laura não hesitou. Ela já sabia que teria que lutar contra as regras, contra as expectativas. Ela precisava que a sua voz fosse ouvida, não importava o que os outros pensassem. Ela falou de forma calma e decidida. Eu sei, senhor juiz, eu sou uma criança, mas como uma criança, tenho o direito de ser ouvida. Eu sei o que está acontecendo e sei que minha mãe é a melhor pessoa para cuidar de mim. Não posso deixar que meu pai consiga o que ele quer só por causa de dinheiro. Ele não me ama. Ele só quer a herança. A sala inteira ficou em silêncio. O juiz, os advogados e até seu próprio pai estavam atônitos. Laura falou com a clareza e a autoridade de um adulto, mas com a pureza de uma criança que não queria nada além de proteger sua mãe. Ela revelou as motivações do pai, algo que ninguém sabia até aquele momento. João queria a custódia para garantir acesso ao dinheiro que Laura herdaria, não porque ele se importava com ela. Ele não passava de um homem ganancioso, que queria usar a filha como um meio para alcançar seus próprios interesses. Laura continuou, expondo as falácias das visitas de João, como ele nunca se importou com sua vida, seus sentimentos ou sua felicidade. Ela descreveu com precisão o pouco caso que ele fazia, as visitas esporádicas e as conversas frias que tinha com ela, focadas apenas em questões materiais. O juiz, que estava inicialmente cético sobre a ideia de permitir que uma criança falasse, agora estava surpreso. Laura falava com uma sinceridade e maturidade impressionantes, que deixavam claro que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Com uma voz firme, o juiz finalmente se inclinou para a frente e disse: "Bem, então, vou permitir que a senhora Laura continue", ele disse, surpreendendo a todos na sala. O advogado de João se levantou imediatamente tentando intervir, mas o juiz o silenciou com um gesto. Laura estava controlando o tribunal, e isso era inédito. O juiz, embora surpreso, sabia que estava diante de algo extraordinário. Ele não podia ignorar a verdade que estava sendo dita por aquela criança. E mais importante, ele sabia que a verdade precisava ser ouvida. Depois de ouvir as palavras de Laura, o juiz fez um anúncio surpreendente. "Iniciaremos uma investigação sobre as alegações feitas pela senhora Laura", ele disse, e a sala ficou em silêncio. O pai de Laura, visivelmente irritado, se levantou e tentou protestar, mas o juiz bateu o martelo, encerrando a discussão. A batalha estava apenas começando, mas Laura já tinha dado o primeiro passo para mudar tudo. Ela não era apenas uma menina de 8 anos, ela era uma advogada. E o tribunal agora sabia disso. A sala de audiência estava mais silenciosa do que nunca. Laura sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas sua coragem não vacilava. Ela tinha acabado de desmascarar seu pai, João, e exposto seus planos egoístas e gananciosos. Sua voz ainda ecoava nos ouvidos de todos na sala. "Ele não me ama. Ele só quer o dinheiro que está guardado para mim." Enquanto o juiz tomava nota das palavras de Laura, a tensão na sala aumentava. O ambiente, antes carregado de formalidade e frieza, agora estava repleto de expectativa. João, sentado na bancada com seus advogados, tentava manter a compostura, mas seus olhos revelavam o desconforto e a raiva que ele sentia. Laura havia tocado onde mais doía, seu interesse financeiro. O juiz, ainda atônito com a coragem da menina, ajustou seus óculos e olhou diretamente para ela. Ele sabia que estava diante de algo fora do comum, algo que exigia mais atenção do que o caso usual. Ele não podia ignorar a clareza e a precisão com que Laura apresentava as acusações. Ela não só falou a verdade, mas trouxe evidências concretas que confirmavam suas alegações. "Senhora Laura, por favor, você tem mais a apresentar?"
perguntou o juiz, sua voz grave, mas curiosa. Laura assentiu, sua mente afiada, já preparada para o próximo passo. Ela sabia que precisava de provas para garantir que o juiz tomasse uma decisão favorável para sua mãe. Com um movimento rápido, ela abriu sua mochila e puxou um envelope que tinha cuidadosamente escondido ali. As provas estavam ali. Papéis e documentos que ela tinha encontrado na casa de seu pai, escondidos entre seus papéis pessoais, como se ele pensasse que ninguém iria encontrá-los. Eu encontrei isso na casa do meu pai, Laura disse com firmeza, estendendo os documentos para o juiz. Ele olhou para o envelope, hesitou por um momento, mas pegou as folhas e começou a analisá-las. O advogado de João tentou se manifestar, mas o juiz o interrompeu com um gesto de mão. Ele estava mais interessado nas provas que estavam sendo apresentadas do que nas objeções de defesa. Laura olhou para sua mãe, Cláudia, que estava sentada ao lado dela, com uma expressão de apreensão e curiosidade. Ela sabia que aquilo poderia ser o fim do pesadelo que sua mãe estava vivendo. Laura já havia demonstrado que era capaz de fazer o que ninguém mais poderia fazer por elas. Ela, a criança de 8 anos, agora tinha o poder de mudar o curso de suas vidas. O juiz leu atentamente os documentos e sua expressão foi se transformando à medida que ele avançava nas páginas. As evidências eram lúcidas, contratos e registros bancários, tudo indicando que João não estava buscando a custódia por motivos afetivos ou de bem-estar para Laura, mas para garantir acesso à herança que estava guardada em um fundo destinado a ela. Isso é inacreditável, murmurou o juiz, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele olhou para João, que se encontrava visivelmente desconfortável. O advogado de João tentava interromper a leitura do juiz, mas as palavras de Laura e as evidências que ela apresentava estavam criando um cenário imprevisto. O juiz levantou os olhos, fixando-os no pai de Laura. O senhor João Oliveira está ciente de que essas evidências provam que o senhor buscou a custódia de sua filha, não por amor, mas por interesses financeiros? Perguntou o juiz com uma voz carregada de autoridade. João ficou sem palavras por um instante. Sua postura estava rígida e seus lábios tremiam levemente enquanto ele tentava formular uma resposta. Ele sabia que não havia como negar a verdade. As provas estavam ali, irrefutáveis. Isso é uma falsidade. Essas evidências não significam nada. João tentou reagir, mas sua voz vacilou. O juiz o interrompeu. O senhor não vai mais falar, ordenou o juiz, batendo o martelo. O tribunal não tolerará esse tipo de comportamento, nem esse tipo de manipulação. O juiz, então, se voltou para Laura, que o observava com os olhos brilhando de confiança. Senhora Laura, a sua coragem e a sua inteligência são notáveis. Você, com 8 anos, nos mostrou o que significa a verdade. Eu tomei minha decisão. A sala ficou em silêncio absoluto. Cláudia, que estava à beira das lágrimas, segurava a mão de sua filha com força. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, Laura havia feito mais por ela do que ela jamais poderia imaginar. A custódia de Laura Oliveira Souza permanecerá com a mãe, Cláudia Oliveira, declarou o juiz, sua voz firme. E o senhor João Oliveira está proibido de se aproximar de sua filha até que a investigação sobre as alegações financeiras seja concluída. O choque foi grande. O advogado de João tentou protestar, mas o juiz foi implacável. Ele, com sua experiência, sabia quando uma mentira estava sendo contada e quando a verdade não podia ser ignorada. Mas a surpresa não parou por aí. O juiz acrescentou uma última sentença que fez todos na sala ficarem boquiabertos. Este tribunal ordena a abertura de uma investigação sobre o comportamento financeiro de João Oliveira, relacionado ao uso da herança de sua filha. A situação é grave e a lei precisa ser cumprida. O silêncio tomou conta da sala.
Os advogados de João estavam visivelmente incomodados, mas não podiam fazer nada. O caso estava perdido para eles. Laura se virou para sua mãe, sorrindo timidamente. Ela sabia que aquele era o momento que ambas haviam esperado. Sua mãe estava livre daquela pressão, e a mentira de seu pai tinha sido desmascarada diante de todos. A mídia, que tinha começado a se agitar com o que estava acontecendo no tribunal, não demorou muito a espalhar a história. Laura, a menina de 8 anos que se tornou advogada de sua própria mãe, virou um fenômeno. Sua coragem e inteligência fizeram dela uma figura pública, um símbolo de como as crianças podiam e deveriam ser ouvidas. Ela mostrou ao mundo que, apesar da sua pouca idade, a verdade e a justiça estavam ao seu lado. A história de Laura começou a se espalhar para além dos limites do tribunal. Ela foi chamada para entrevistas, recebeu cartas de apoio de pessoas de todas as partes do país, e sua história inspirou muitos a repensar a maneira como as crianças são tratadas no sistema legal. Mas para Laura e Cláudia, o que importava era o que estava por vir. Elas haviam vencido aquela batalha, mas a luta estava apenas começando. Laura sabia que ela tinha o poder de fazer mais. Ela tinha uma voz que seria ouvida. E isso era só o começo de uma longa jornada de luta pelos direitos das crianças. O salão do Congresso Nacional estava lotado. Laura, agora com 13 anos, se encontrava diante de uma plateia que incluía legisladores, jornalistas e defensores dos direitos das crianças. Ela não era mais a menina de 8 anos que havia desafiado seu pai no tribunal, mas uma jovem ativista com um propósito claro e um projeto que poderia transformar a vida de milhares de crianças. A sala estava em um silêncio expectante, enquanto Laura se preparava para fazer o que parecia impossível apenas alguns anos atrás. Ela estava ali para apresentar sua própria proposta de lei, a Lei Laura. A lei que garantiria que todas as crianças em processos de custódia e situações legais relacionadas tivessem uma voz real no tribunal, sendo ouvidas com respeito e atenção, como qualquer adulto. A ideia parecia simples, mas sua implementação significava uma mudança profunda no sistema legal que havia ignorado as crianças por tanto tempo. Laura não estava nervosa. Ela já havia enfrentado desafios muito maiores, já havia desmascarado um sistema que falhava com as crianças e mostrado ao mundo que, mesmo aos 8 anos, uma criança podia fazer a diferença. Agora, ela estava mais madura, com mais conhecimento e um entendimento profundo do que precisava ser feito. Ela acreditava que a Lei Laura não era apenas uma necessidade, mas uma questão de justiça fundamental. Ela olhou para os rostos das pessoas na sala, algumas admiradas com sua confiança, outras céticas, mas todas prestando atenção. Quando começou a falar, sua voz era lúcida e decidida. Senhoras e senhores, muito obrigado por me ouvirem hoje. Começou Laura com um sorriso tímido, mas forte. Eu estou aqui para falar por todas as crianças que, como eu, têm direito a serem ouvidas. Ela fez uma pausa, sentindo a seriedade do momento. Laura sabia que aquela não era apenas mais uma apresentação, mas a chance de mudar a vida de muitas pessoas, incluindo crianças como ela, que poderiam um dia estar na mesma situação. Quando eu tinha 8 anos, eu lutei para que minha mãe pudesse continuar a cuidar de mim. Não fui ouvida por muito tempo, e o sistema legal falhou em proteger meus direitos e os de minha mãe. Ela disse, com a voz mais firme. Mas uma criança, quando escutada, pode ser a chave para garantir que a justiça seja feita. Isso não pode continuar acontecendo. Crianças precisam ser ouvidas, especialmente quando suas vidas e futuros estão em jogo. Laura olhou para os legisladores que a observavam atentamente. Ela sabia que estava diante de uma oportunidade histórica. Seu projeto de lei não apenas daria voz aos menores em processos de custódia,
mas também garantiria que todas as crianças em disputas familiares fossem representadas adequadamente. A Lei Laura, continuou ela, vai garantir que, em casos de custódia, as crianças tenham o direito de expressar suas opiniões e preocupações de maneira respeitosa e apropriada, conforme sua idade e maturidade. As crianças não são propriedade de ninguém. Elas têm sentimentos, desejos e uma voz que precisa ser ouvida. A Lei Laura vai mudar isso, vai garantir que a voz de cada criança seja ouvida e considerada no tribunal. Enquanto ela falava, Laura via alguns legisladores trocando olhares, como se estivessem impressionados com a clareza e convicção de uma menina tão jovem. Outros ainda pareciam céticos, mas ela sabia que sua proposta tinha algo que não podia ser ignorado: a verdade. Ela estava ali, como uma criança, defendendo o que era certo. Ao final de sua apresentação, Laura fez uma pausa, olhando para todos os presentes na sala. Sua mente estava calma, mas seu coração pulsava forte. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas naquele momento ela sentiu uma certeza interior de que estava fazendo o que tinha que fazer. A Lei Laura não é só para mim, mas para todas as crianças que não têm uma voz. É para garantir que nenhuma criança, em qualquer lugar, seja silenciada por um sistema que deveria protegê-la. Laura concluiu, sua voz firme e resoluta. Após a apresentação, a sala ficou em silêncio por um momento. Os legisladores começaram a discutir, sussurrando entre si. A mídia estava em polvo Cláudia, com repórteres se preparando para cobrir aquele momento histórico. Logo, um dos senadores mais respeitados que havia escutado atentamente levantou-se e se dirigiu ao microfone. Senhoras e senhores, acabamos de ouvir algo verdadeiramente extraordinário. Laura Oliveira Souza, com sua proposta, nos lembra de algo muito simples, mas poderoso. As crianças têm direitos, e esses direitos precisam ser protegidos. Eu apoio a Lei Laura e acredito que devemos agir agora para garantir que isso se torne uma realidade para todas as crianças do nosso país. O apoio começou a crescer, com outros legisladores se manifestando favoravelmente à proposta. A sessão terminou, mas a proposta de Laura não estava mais em debate. Era algo real. Algo que estava prestes a mudar a maneira como o sistema legal tratava as crianças em processos de custódia. Nos dias seguintes, a mídia fez a história de Laura circular por todo o país. A Lei Laura foi rapidamente colocada em pauta e, após semanas de discussões e ajustes, foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Laura, com apenas 13 anos, havia cumprido o que parecia ser impossível. Ela havia mudado a lei e dado uma voz a todas as crianças que, como ela, mereciam ser ouvidas. Sua história foi celebrada como um marco na luta pelos direitos das crianças. Laura se tornou uma figura nacional, reconhecida por sua coragem e determinação em fazer a diferença. Ela começou a viajar pelo país, visitando escolas, organizações e defendendo os direitos dos menores com ainda mais paixão. Mas para Laura, a luta não havia terminado. Em um momento de reflexão, ela escreveu em seu diário: agora sei o que quero para o meu futuro. Quero continuar lutando pelos direitos das crianças em todo o mundo. A Lei Laura é só o começo. Eu sei que, se as crianças forem ouvidas, elas podem mudar o mundo ao seu redor. Eu vou ser a defensora dessas vozes e não vou parar enquanto todas as crianças do mundo tiverem seus direitos respeitados. Laura sabia que sua missão estava apenas começando. Ela agora tinha um propósito claro: lutar para que todas as crianças pudessem viver em um mundo onde fossem ouvidas, respeitadas e, mais importante, amadas por quem realmente se importava com elas.